Boa tarde, meus queridos alunos do EMEJA. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de Biologia de vocês, da Escola Estadual Paulo Dantas. Hoje, dia 26 de junho, nossa 15ª semana. E hoje nós vamos estudar o que, professor? Bom, hoje nós vamos estudar sobre os lipídios. Ave Maria, professor, que palavra difícil. Nunca ouvi falar nisso. Que danado é lipídio? Lipídios são... Olha como é fácil. Não é difícil, não. Lipídios são gorduras. Gorduras, óleos, ceras, né? Como assim, professor? Aquele óleo de soja que você usa para fritar ovo é um lipídio, né? Seja ele de soja, seja ele de girassol, é lipídio. A manteiga, né? A manteiga de gado, que a gente gosta de passar no pão para ficar bem gostoso, é um lipídio. A margarina é um lipídio. Então foi gordura, óleos, né? Ceras, são chamados de lipídios. Então, os lipídios são isso que a gente viu, né? Óleos, ceras, né? Gorduras. Os lipídios são substâncias insolúveis em água. Nossa, isso está muito difícil, professor. Insolúveis? O que isso quer dizer? Significa que os lipídios, as gorduras, o óleo, né, a banha do porco, a margarina, a manteiga de gado, elas não se dissolvem na água. Quando eu pego um pouquinho de açúcar, como a gente estudou, né, lá sobre os carboidratos, a gente viu que se eu botar um pouquinho de açúcar na água e mexer, o que é que acontece? O açúcar se desmancha na água. Isso quer dizer que o açúcar é solúvel em água. Mas se eu pegar óleo de cozinha e colocar na água e mexer, vai se desmanchar? Não vai. Então isso significa que o óleo não é solúvel, ele é insolúvel em água, cujos principais representantes dos lipídios são as gorduras e os óleos. Eles podem ser encontrados nos mais variados alimentos. Você vai encontrar os lipídios nessas gorduras no leite e seus derivados, porque o queijo tem gordura, queijo de coalho, queijo de manteiga, ricota, esses queijos têm gordura, tem lipídios, né? Tem gordura. Na gema do ovo, a gema do ovo tem muita gordura, tem lipídios. Nas carnes tem gordura, tem lipídios. Nos óleos vegetais, né, porque são extraídos, retirados dos vegetais, como o óleo de soja, o óleo de girassol, né, são lipídios e muitos outros, né? Então tem aqui um monte de alimentos que contêm lipídios, o coco, que tem o óleo do coco, aqui, né, a azeitona, que tem o óleo, né, o azeite, né, aqui o óleo de soja, não sei se é de soja ou se é de girassol, mas é o óleo que a gente usa de cozinha, essas amêndoas que são ricas em óleos, o queijo que tem gordura, né? Então tudo isso vai ter lipídios. Teve gordura, teve óleo, você vai ter o que a gente chama de lipídio. Aí tem o azeite, né? E aqui mostrando para vocês que os lipídios eles são insolúveis em água, não se desmancham na água, então por isso são chamados de insolúveis. Olha só, né? Existem alguns lipídios de origem vegetal, como é o caso aqui do abacate e de algumas amêndoas e sementes, parece aqui uma semente de girassol que tem os óleos, né? São todos de origem vegetal, mas eu também tenho gorduras, lipídios de origem animal, um pedaço aqui de um peixe, me parece ser um pedaço de um salmão. Ele tem gordura também. Então aqui são lipídios de origem animal. Se tivesse aqui a perna de um boi, lipídios de origem animal, né? Então existem lipídios de origem animal, lipídios de origem vegetal. Os lipídios são muito importantes em nosso organismo, né? Pois participam da formação de algumas vitaminas e hormônios, pois é. E ainda fazem parte da constituição das membranas celulares. Como assim, professor? Nosso corpo não é feito de células. Essas células, elas têm a membrana plasmática. A membrana plasmática é esse negocinho aqui que está em volta da célula. E adivinha do que é que ela é feita? Na verdade, ela é feita por muitas coisas, mas a maioria, adivinha, a maioria do que é formado de lipídios, de gordura, né, de lipídios. Na verdade, são chamados fosfolipídios, né? São chamados fosfolipídios. Ave Maria, professor, que palavra difícil. Aqui a fotozinha, uma imagenzinha de como seria um pedacinho da membrana plasmática. Então, nossas células possuem esses lipídios, certo? Além disso, os lipídios também servem como reserva de energia, que é produzida quando o animal se alimenta de gordura ou através da ingestão de carboidratos, de açúcar. Você que gosta de comer muito chocolate, muita coisa doce, né? São carboidratos. E esses carboidratos dentro do seu organismo são transformados em quê? Em gordura. Pois
Pois é, meu amigo, você gosta de uma bolacha recheada, refrigerante, de bolo, né, de comer coisa doce, isso tudo vai sendo transformado em gordura, que são o quê? Como é que se chama? Gordura é o que mesmo se chama? Ah, lipídios, são os lipídios, né? E esses carboidratos também se transformam em lipídios, que pode ser transformado em gordura no nosso organismo. Alguns animais que vivem nessas regiões muito, muito, muito frias, né? Aqui eu tenho parece-me ser uma foca e aqui um urso polar. Animais como focas, baleias e ursos polares têm uma camada de gordura tão grossa, tão espessa debaixo da pele, que funciona como isolante térmico. Esses animais são como a gente, eles têm sangue quente. E como é que eles não morrem no frio? Porque se eu for para um lugar desse, mesmo com um casaquinho, mesmo com um casaco grosso, pode ser até que eu morra de frio. Né? Mas e por que esses animais? É o pelo deles que mantém eles quentes? Não, não é o pelo. O pelo não é suficiente para mantê-los quentes. Né? E o que é, professor? Embaixo da pele deles tem uma camada bem grossa de gordura. E essa camada grossa de gordura funciona como um isolante, deixando a parte de dentro quentinha e essa gordura impede que esse calor se perca para o gelo que está fora. Olha só que interessante. Então percebam que essas camadas de gordura, de lipídios, funcionam como um isolante térmico, Eles são uma espécie de garrafa térmica de 4 pés, né? De 4 pés. Então, é mais ou menos isso, dando a esses animais a capacidade de sobreviverem em locais muito frios. Né? Se eu trouxer um animalzinho desse aqui para o Nordeste, ele vai morrer super rápido, né? Porque ele não está adaptado a ambientes quentes. Ele está adaptado a esse ambiente muito, muito gélido, né? Muito frio. Os lipídios podem ser classificados em 4 grupos. Não vamos se assustar agora. Nós não vamos estudar eles hoje, né? Que são os glicerídeos, né, que são esses que a gente estudou mais, que vem dos óleos, óleo de soja, óleo de girassol, que vem da manteiga do gado, que vem da margarina, né, são os glicerídeos. A gente depois vai estudar os cerídeos. Professor, que dano é cera? São as ceras. Cera. A gente vai estudar os tipos de cera que existem. Os fosfolipídios, danosos, professor, não, são os lipídios que formam a membrana das células. E os esteroides que a gente vai ver depois, que é simplesinho também. Vou colocar bem simplesinho para a gente não se aperrear. Só para falar um pouquinho sobre os glicerídeos, que é o primeiro. Vocês viram que são 4, né? Os lipídios podem ser classificados nesses 4 grupos. Os glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e os esteroides. Os glicerídeos são os que a gente mais usa na comida, né? Que a gente mais come, né? Os glicerídeos são encontrados, como a gente já viu, na gordura de origem animal, na carne que eu como, no leite, queijo, ovos, e nos óleos vegetais, né, como azeite, óleo de girassol, né, óleo de soja. Os óleos são líquidos em temperatura ambiente, então na temperatura que está agora, o ambiente, sei lá, 20 e poucos graus, né, esses óleos eles não fazem mal ao organismo quando eles estão na temperatura ambiente e quando eles não passaram por fritura. Né, eles não são, claro que você não vai agora beber óleo, porque se qualquer coisa que você coma ou beba em excesso vai fazer mal. O grande problema desses óleos é quando eles são aquecidos. Se você esquentar muito eles podem fazer mal à saúde. É aí que está o problema. Já as outras gorduras, como por exemplo as gorduras de origem animal, os lipídios de origem animal, na temperatura ambiente são sólidas. É a manteiga do gado, fica ali entre líquido e sólido, mas você vê uma parte sólida, né? mais rígida, mais dura. Em temperatura ambiente podem causar muitos prejuízos à saúde se ingeridos em excesso. Por exemplo, eu estava falando agora dos lipídios de origem vegetal, o azeite. O azeite faz bem ao coração. Mas se você colocar ele na comida, ele cru. Né? Você colocar na salada, ele cru. Fritou. Vou fritar um ovo com azeite. Vou fritar um pedaço. Pronto, acabou-se. Você agora tem um óleo que foi modificado pela temperatura, ele foi modificado quimicamente e agora você está tomando algo, está ingerindo algo perigosíssimo para a sua saúde, né, que vai fazer com que as taxas de outras gorduras também, que são conhecidas como os colesteróis, né, o colesterol, vai causar sérios problemas de saúde em você, certo? Então, essas coisas que passam por esse processo de superaquecimento de óleo, de gordura, são altamente prejudiciais à nossa saúde e com o tempo vão criando placas dentro das nossas artérias, das nossas veias. Essas placas podem entupir até as veias do coração.
e aí o coração pode parar de funcionar. Por exemplo, essa parte mais grossa aqui do coração, não esse buraco aqui, essas cavidades, né? Mas essa partezinha mais grossa é chamada de miocárdio. Ele fica o tempo todo recebendo sangue por uns vasos sanguíneos chamados são capilares sanguíneos, né? São bem fininhos, bem fininhos. Se eles entupirem, certo? Que são as artérias coronárias, que são, se elas entupirem, esse músculo deixa de receber sangue e ele vai parar de funcionar. Se ele parar de funcionar, você vai ter um infarto. Né? Então, por isso que a gente, para poder manter o coração desse jeitinho, batendo bonitinho desse jeito, a gente precisa ter cuidado com nossa alimentação, muito cuidado com frituras, com coisas em que você vai usar o óleo para aquecer. Aquecer o óleo é um problema para a sua saúde, viu? Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. As questões que eu coloquei são bem simples de responder, super fácil, certo? Vamos seguir em frente. Eu sei que está difícil para todo mundo, certo? Mas vocês devem lembrar que na sala de aula eu sempre disse que sempre admirava vocês, sempre admirei vocês e que vocês já são vencedores. Se chegaram até aqui é porque vocês são vencedores. Um grande abraço para cada um de vocês. Tchau.